Climatério, reposição hormonal, sexualidade. As dúvidas são muitas quando falamos de menopausa. O que podemos fazer para atravessar essa fase com menos sofrimento, mais vitalidade, mas principalmente qualidade de vida? A conversa de hoje é necessária, então fica aqui com a gente. Aproveita e se inscreve no canal. Se gostar do conteúdo, você deixa um like e compartilha com a família e com os amigos. Eu vou adorar. Eu recebo hoje o Dr. Alberto Dauria. Ele é ginecologista e obstetra. Com mais de 45 anos de carreira, ele faz uso da medicina integrativa com foco na longevidade saudável dos seus pacientes. O Dr. Dauria também é docente do curso de pós-graduação da Sociedade Brasileira para Estudo da Fisiologia. Bem-vindo, Dr. Dauria. Olá, muito obrigado pela delicadeza e pelo convite. Ai, uma honra te receber Legal, aqui. Legal, você me fez um convite, eu gostei muito, porque é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer e acredito que é o trabalho informativo. O trabalho informativo é necessário, Exato. Principalmente nessa era que nós estamos vivendo de fake news. Todo mundo acha que na internet é professor, né? Sim, sem dúvida. E as coisas vão se multiplicando, se propagando de uma velocidade absurda. Absurdo. Mas você sabe que isso tem um fator positivo, né? Isso faz com que as pessoas comecem a se comportar como gestores, como gerentes da sua própria saúde. Isso é bom. Então ele não fica à mercê de qualquer orientação. Quando ele busca um profissional, ele já levantou, ele já investigou, já avaliou, já tem algum tipo de indicação de quem usa o serviço desse profissional. É verdade. Então, acho que isso acaba sendo muito benéfico. Então, esse seu trabalho aqui é de uma importância tremenda, porque você faz com que as pessoas se tornem gerentes da sua própria saúde. Que bom, fico feliz e quero poder contar sempre com os seus conhecimentos aqui. Muito obrigado. Mas hoje, especificamente, nós escolhemos falar sobre, eu acho que é muito importante o tema e necessário. Não adianta, por mais que a gente leia, que a gente ouça dos nossos médicos, sempre existem dúvidas e tem pessoas que não têm acesso mesmo. Vamos falar sobre menopausa, que eu acabei de saber aqui nos bastidores que a menopausa não é uma fase. É uma data. É uma data. Exatamente. Doutor, me fala um pouquinho. O que acontece? Você fala, eu estou no meu casamento? Não. Estou casada. Estou casada. O meu casamento foi dia tal. Né? E a gente não pode falar tô menopausada, que eu acho ó, né? Exato. É horrível. O termo no Brasil é um termo ruim. Porque não existe, é como as pessoas colocaram uma entonação nessa palavra como se fosse uma deficiência. Exato, é um demérito, né? Um demérito. Olha, você é menopausada, então eu não vou nem conversar com você, você não sabe nada, você já passou da sua fase. Exato. O Brasil, infelizmente, é um país que ainda consome muita juventude, né? Então, é um país que consome juventude e desvaloriza os mais velhos. Você tem países na Europa onde o indivíduo mais velho é hipervalorizado. Você vai no Japão, por exemplo, a avó vai abrir a boca para falar, a família fala, fica todo mundo quieto, ela vai falar, para ouvir o que ela tem para ensinar para a gente. Exato. No Brasil, uma mulher com mais de 45, 50 anos, numa reunião, se ela vai falar, ninguém quer escutar. Principalmente reunião for de jovens. É um absurdo. Então, eu não gosto do termo. O termo correto é climatério pré-menopáusico e climatério pós-menopáusico, que iria tecnicamente até os 70 anos, quando a gente chamaria esse período de senilidade, que agora vai ser modificado, porque como a longevidade chegou de fato, uma mulher de 70 anos hoje é muito jovem. Exatamente. Agora não dá mais para a gente falar sobre números e simplesmente simplificar a vida de uma pessoa pelo número dela. Título, né? Assim como não é feio falar menopausa, mas é que nós temos que mudar o senso que existe em torno disso. Uma mulher não é valorizada pela sua idade, ou pela sua sexualidade, ou pelo seu estado hormonal. Sim, né? Exatamente. Então isso é... E hoje esses números cronológicos de idade estão mudando. Exato. Hoje você tem profissionais de 70 anos em plena atividade e no auge da atividade. Então, é uma coisa que se a gente olhasse para trás, a gente não via. Exatamente. Né? Mas eles estão funcionais, estão
motivados e produtivos, porque estão fazendo suplementação adequada, estão fazendo toda aquela reposição daquele que falta. É isso que está gerando esta longevidade saudável. Sim, sem dúvida. Então vamos começar falando sobre quais são as mudanças que acontecem na saúde, no organismo, no corpo da mulher, quando ela está no período pré-menopausa, que seria o climatério. Ela está no climatério. Mais ou menos a gente poderia definir. 35 anos, iniciou o climatério pré-menopáusico. Mesmo que ela nem sonhe com isso. Não, 35 anos. Que iria até os 52 anos. Que no Brasil é a média de parada de sangramento da mulher. Alguns param com 48, outros param com 54, mas a média seria 52 no Brasil, em decorrência da temperatura do país equatorial, perto do Equador, enfim. Então, aos 35 já começou o declínio. Tanto é que, quando uma mulher diz assim, eu quero armazenar meus óvulos, o médico tem que estar atento, porque armazenamento de óvulos tem que ser antes dos 35. Porque aos 35 já não é tão bom iniciar o processo de armazenamento, porque a qualidade e o número de folículos do ovário já não é tão bom, indicando que já o climatério já está instalado. Então, seria antes. 32 anos é a época ideal para armazenar óvulos, não 35. Mas se for 35 de outra possibilidade, vamos fazer com 35. Mas já está no declínio, né? E esse declínio ele vai sendo observado até um momento em que o médico percebe que os níveis estão caindo num patamar que já começam a merecer uma reposição, que não obrigatoriamente seria uma reposição depois que parou. Ah, olha que interessante. Existe sempre essa dúvida, é um equívoco então, Sim. de que a reposição hormonal, ela é pós-climatério, Então, quando não você menstrua, pode, daí ela vai resolver a questão. É que a maioria das mulheres resolve procurar uma ajuda depois que tiveram a parada do sangramento e começaram a ter alguns sintomas. Aí elas vão procurar. Mas o correto é você acompanhar o paciente e assim que perceber que existe um declínio hormonal, que vai estar rodeado de vários sintomas e sinais, e aí você já entrar com a reposição. Isso também... Hoje de manhã eu atendi uma paciente do meu consultório, que veio há 6 meses e eu coloquei no meu prontuário lá, observar já uma terapia hormonal na próxima consulta. Eu já estava percebendo que estava... Só que eu fiz algumas suplementações para ela e ela faz esporte, ela tem uma atividade espiritual bacana, que aumenta muito o hormônio, ela faz meditação, que aumenta muito os precursores de testosterona. E ela voltou hoje já num modelo diferente daquele que eu vi há 6 meses. E eu falei para ela, você veio hoje, eu te esperava, para começarmos a pensar numa reposição. Mas já não vou começar ainda. Você está com um nível bacana, examinei, fiz o ultrassom dela, tinha folículos no ovário que não tinha 6 meses. Ela deu uma renascida. Mas isso, desculpa perguntar que idade que é a paciente? 49. 49. E ela está ovulando? Estava ovulando. Que não é muito comum nessa idade. Mas ela é uma paciente que é de origem oriental, ela faz esporte, ela está magrinha, não está inflamada, está com toda a minha reposição e ela está super bem. Então ela conseguiu voltar para um patamar que merece ainda só acompanhamento. Não precisa repor ainda. Ah, então são muitos detalhes que a gente tem que observar. Quer dizer, o médico tem que ser realmente muito claro com a paciente sobre isso. Sem dúvida. Que tem que fazer a prévia, mas não pode antecipar também. Né? Porque aí você estaria colocando a paciente num regime de sobrecarga hormonal, que também não é bom. Que é perigoso. Você tem que colocá-la numa situação bacana. E muita gente fala assim, mas você não tem que repor hormônio porque existe o risco de ter um câncer de mama quando você for repor. Quando você estiver no momento em que o nível está baixo, eu te espero um pouquinho só. Se eu repor no hormônio, eu coloco ela num risco, então ela teria que ter tido esse risco lá atrás quando ela tinha hormônio. Você concorda? Eu acho que existe muita informação desencontrada com relação... Tem muitos colegas que têm receio, e tem muitos colegas que têm mais liberdade, mais intimidade com a reposição hormonal. Tem os tipos de hormônio que você repõe. Tem a via de administração do hormônio, se ela é transdérmica, se ela é via oral, se ela é intravaginal, se ela é através de implantes. Mas antes de entrar nessa parte da reposição, que eu quero que o senhor explique muitos detalhes para a gente, eu queria só entender um pouco mais para a mulher que está na dúvida, ela quer se conhecer. Ela está no período de climatério, pré-menopausa,
ela pode começar a sentir o que exatamente para... Ih, me chamou a atenção isso aqui, eu não sou assim. Tá. Mudanças de humor, eu acho que são as principais queixas e que são mais confundidas com o estresse. Sim, sim. O comportamento da mulher, ele via de regra é um comportamento dinâmico, né? E é um comportamento que foge muito daquele nível igualzinho, né? Por isso que as mulheres às vezes se irritam com o parceiro. Pô, você tá aí, você não se irrita com nada. Esse excesso de paciência sua está me irritando profundamente, porque a mulher está borbulhando. Ela borbulha tanto na alta como na baixa do hormônio, né? Que faz parte do comportamento feminino. Até porque faz parte do ciclo, né? O homem não tem um ciclo mensal. Exato. O homem tem um ciclo que vai avançando. E quando ele vai caindo de forma não abrupta, então ele se engana. Eu não tenho nada disso. Eu estou super bem. A mulher fica mais evidente, né? O declínio. Então o declínio é comportamento, o que você falou, o comportamento pessoal da paciente no dia a dia, a irritabilidade e a emotividade. A emotividade é um sinal importante de que tem um descompasso importante entre estrogênio e testosterona. Olha. O choro, que é o choro fácil, qualquer coisa ela está chorando. Algumas pacientes, nem todas, têm fenômenos vasomotores, que é a chamada onda de calor, que tecnicamente chama-se fogacho. O fogacho ele é um sinal que está dando de presente para o médico. Não precisa investigar mais nada. É o mais óbvio, né? É o mais simples, né? Simples, e aquele que fala, realmente o nível de hormônio caiu. E a hipófise está bombardeando o ovário para ver se o ovário reage. Quando a hipófise bombardeia o ovário, ela provoca um fenômeno vasomotor e dá o calorão, que começa no pé e vem terminar no rosto. O paciente vai sentindo aquela onda de calor subindo e ela termina no rosto com vermelhidão e um suor Felizmente, frio. nunca senti. Um suor frio. Não são todas as pacientes que têm. Ela começa a perceber uma discreta diferença na umidade vaginal quando ela vai se higienizar. Eu não estou falando de lubrificação vaginal, estou falando de umidade vaginal. Ela vai fazer xixi, quando ela passa o papel, ela sente que não desliza tão fácil, então ela vai... Mas o médico tem que saber perguntar também. Sim. Né? Aquela umidade mudou. Ela começa a relatar que algumas vezes ela foi fazer algum esforço ou estava na esteira da academia e teve uma descarga urinária, teve uma perda urinária. Isso também está relacionado ao... Sim, porque é um indício de que houve baixa de testosterona e estrogênio. Porque a testosterona, que é o hormônio masculino, a mulher tem também. Sim. E a testosterona vira estrogênio. Então, quando os dois estão em desequilíbrio, quando os dois caem, a musculatura fica mais flácida. Se a musculatura do períneo fica mais flácida, ela perde urina. Então é um sinal é um dos indícios. Se o médico investigar como é que está a quantidade e intensidade da lubrificação vaginal durante o ato sexual, eu estou percebendo que às vezes eu estou um pouco mais seca. Mais um item a ser preenchido. Tem um checklist. É um checklist. Olha. Outro checklist importante é a distância do orgasmo. A mulher está acostumada a ter uma sensação agradável quando ela é provocada, lubrifica, o corpo pede a penetração, em seguida vem o orgasmo. Quando cai o nível de hormônio, o orgasmo vai ficando mais distante para ela chegar lá. Então, se bem perguntada, essa pergunta se for bem formulada, a distância do orgasmo está mais longe. Não sei, deixa eu pensar. É uma coisa que ela também não percebeu. Mas ela precisa de mais estímulo para atingir o orgasmo. São todos esses indícios. São todos, que você falou, é um checklist de várias coisas que você vai montando o quebra-cabeça. E a libido. A libido é aquela iniciativa sexual. Quando cai a testosterona e cai o estrogênio, a iniciativa sexual também cai. Mas quando o seu parceiro te provoca e te estimula, você diz, não, aí eu reajo assim, mas o orgasmo está aqui. Então ela está sem iniciativa, mas está com uma reação que merece uma correção. Então são a pele, a textura da pele, porque se você começa a ter menos hormônio, você produz menos colágeno. Então a pele fica uma flacidez um pouquinho maior.
E uma coisa importante, desculpe te interromper. Não, imagina, eu estou ouvindo, estou soltando. Uma coisa importante é que o rol de perguntas e sinais e sintomas do hipotireoidismo muitas vezes se mistura com os sinais e os sintomas do climatério. Então, muitas vezes, o médico, se não estiver atento, ele engole o diagnóstico como se fosse um quadro climatérico pré-menopáusico, e por trás disso tem o mais importante, que é a tireoide, porque a tireoide é mãe do ovário. É a mãe do ovário. A tireoide é importantíssima. Ela é a mãe do ovário. Meu Deus do céu, nós somos. Um dia nós vamos conversar sobre tireoide. Uma máquina. Né? E aí, isso tudo, esses sintomas podem aparecer antes do término da E a paciente continua sangrando. Continua sangrando. Sangrar não significa que ela está ovulando. Ela está sangrando, mas não está mais ovulando. Porque acima dos 35 anos, de 12 meses por ano, a mulher começa a ovular 4 vezes ao ano. Ela já não ovula 12 vezes. Acima de 35 anos. Cada ano que passa, vai caindo mais a frequência. Então a dificuldade para eu engravidar com 35 é uma, que já não é tão alta. Com 36 é bem pior. Com 37 é muito pior. Com 38 é pior ainda. Entendeu? Ela vai piorando ano a ano. É por ano. Mas existe acima dos 35. Casos raros de mulheres que engravidaram já com seus 50 e tal. Com ovulação própria? Eu não sei. É raro. Pode acontecer dela, por exemplo, ter entrado... A não ser que ela tenha armazenado o folículo. Quando chegou com 52 anos, isso está acontecendo hoje no consultório com muita frequência. O paciente chega com 52 anos, doutor, eu quero engravidar. Meu marido tem 32 e eu quero engravidar agora, mas eu tenho o óvulo armazenado. Dá para fazer isso aí? Dá. Aí, se ela não estiver fazendo reposição hormonal, eu consigo trazer esse útero para uma situação onde ele consiga receber o embrião. Aí descongela-se o óvulo, pega-se o espermatozoide do marido, faz o embrião e transfere o embrião depois de ter preparado o útero para receber esse embrião. Porque então ela fazendo uma inseminação, né? Aí não é inseminação. Ou uma fertilização in vitro, né? Fertilização in vitro. Ela precisa fazer um preparo hormonal. Porque o útero vai ter que reaprender hormonalmente a receber o embrião, o que ele já havia esquecido. Mas o útero tem uma característica muito importante. Por baixo da cavidade uterina, por baixo do endométrio, que é essa camada que a gente vai deixar lá, gorducha, para receber o embrião, é um dos lugares do corpo que tem mais célula-tronco. E a célula-tronco, ela responde rápido a qualquer estímulo. Então, o útero aceita e toca-se adiante. Existem algumas situações onde esse útero não é favorável, a resposta não é boa, aí está indicado buscar-se um útero solidário, que é um útero de um parente, de uma filha, de uma sobrinha, enfim, isso pode acontecer. Que é muito lindo isso, né? Essa alternativa para as mulheres que não conseguiram engravidar, que demoraram para tomar a decisão. Sim, lógico. E a adoção, gente, eu acho a adoção também de uma nobreza, sem dúvida, uma via muito linda de gerar também uma vida, porque você também pode ter um filho, né, que sem não dúvida. É geneticamente seu. Ok, entrou na menopausa. Por que essa questão? Entrei na menopausa, não entrei na menopausa? O senhor disse que a menopausa é apenas a data do último sangramento. Do último sangramento. Olha que novidade. Depois dessa data, ela continua no climatério, porém no climatério pós-menopáusico. Pós-menopáusico. Tá? Então, se detectou-se uma redução do nível de hormônios no antes, ela está sangrando ainda, e eu já optar, observando todas as questões de segurança dessa paciente, e optar por começar a reposição, essa reposição é muito bem-vinda e eu posso avançar um pouco mais nos ciclos sangrantes. E a paciente vai se beneficiar muito, porque o envelhecimento dela será indiscutivelmente muito mais retardado. Envelhecimento em que sentido? Em todos esses aspectos que nós falamos. Na saúde vaginal, na saúde do intestino, na saúde da pele, na saúde mental. Também. Né? Na saúde bucal. Por um todo. Então, eu tenho um todo a ser respeitado que se beneficia muito quando eu faço a reposição de forma segura e no momento certo. Né? Então, a reposição, quem pode fazer reposição, tem alguns pacientes que não podem, então, são proibidas.
tiveram um histórico de câncer e tem uma proibição por questões de segurança, então essas pacientes não podem. Mas a maioria que pode fazer, pode se sentir premiada por poder fazer a reposição. E ela volta para um momento da vida que, na verdade, ela já tinha até esquecido. Quando ela começa a fazer reposição, ela fala, parece que eu voltei a viver. Né? Aquele mundo negativo, aquela nuvem cinza, parece que deu espaço com o céu azul. Porque ela volta a ter vontade de aprender, ela volta a ter vontade de estudar, ela volta a ter vontade de fazer atividades físicas que ela estava sem energia. Então, vamos entrar nessa questão, porque existem muitas dúvidas e preconceito também, inclusive, com relação à reposição hormonal. Sim. É por desconhecimento, provavelmente, ou enfim, N coisas. Que há vantagens, o senhor acabou de colocar todas aí, mas por que algumas mulheres não podem? Em que casos elas não podem se beneficiar com a reposição? As pacientes que tiveram, por exemplo, câncer de mama, se foram investigadas sobre o aspecto genético, se era uma característica que tem receptor hormonal altamente positivo para estrogênio, se eu der estrogênio para essa paciente, ela realmente vai ter uma retomada, talvez, dessas células que ficaram adormecidas depois do tratamento do câncer. Ok, ela não teve, vamos supor que é uma paciente que não teve, mas tem um histórico familiar de câncer. Precisa avaliar bem o histórico, porque se ela tem um histórico da mãe, de parentes próximos, que é mãe e irmã, a minha atenção redobra ou triplica. Mas também eu vou ver por que elas tiveram câncer. Em que situação que elas tiveram câncer? Mas é qualquer tipo de câncer? Não, ou tem que ser... alguns cânceres, alguns cânceres que têm um comportamento genético que pode ter passado para essa minha paciente, então eu preciso repensar, eu preciso reavaliar se eu vou usar a reposição hormonal para ela. Mas a gente tem que abrir o olho só com relação ao câncer de mama, câncer de útero ou não? Câncer de útero não tem problema nenhum. O câncer de mama é o que mais chama atenção. É o que mais chama atenção. Esse sim a gente precisa ficar mais atento. Né? E logicamente que o trabalho do ginecologista e do que faz terapia hormonal é um trabalho sempre rodeado de consenso. Ele deve se rodear de outros colegas que acompanham esse paciente e discutir e decidir em consenso até junto com o próprio paciente, para que aumente a segurança, que a gente possa aumentar a segurança dessa nossa decisão. Exatamente. Eu vejo a medicina hoje, Leila, como uma medicina de consenso. A gente não toma decisão mais sozinho. Eu acho que as decisões têm que ser feitas junto. É o endocrinologista, junto com o médico que faz integrativa, junto com o médico que faz oncologia. Vamos pensar juntos. Né? Vamos abrir um pouco a nossa cabeça. Nós não somos donos da verdade de nada. Eu não preciso provar nada para ninguém como médico. Eu preciso sim beneficiar meu paciente. E meu paciente será beneficiado se muitas cabeças estiverem pensando, olhando com atenção para esse paciente. Exatamente. A chance de sucesso é muito maior. Humanizar, né, essa consulta vamos e ver como um todo. Inclusive o paciente, que tem paciente que diz, doutor, eu não quero fazer reposição. Eu tenho uma crença que me passaram, eu acredito nela, eu não vou fazer reposição. Eu falo, tá bom, então eu vou fazer para você toda a suplementação, eu vou tentar usar alguns ingredientes bioquímicos para estimular seu ovário, para estimular, corrigir a sua tireoide, corrigir a sua suprarrenal, que pode melhorar muito sem a reposição e vamos ver. Ou vamos lançar mão de algumas substâncias que a natureza nos dá de presente, que são fitoterápicos, que funcionam muito, adoro muito bem, fitoterápicos. Muito bem. Super sou fã. Com sucesso. Então vamos olhar para esses fitoterápicos e você precisa ter intimidade com eles e saber prescrever, saber manipular. Não é todo médico que tem esse treinamento, porque o treinamento médico ele é focado na alopatia, né? Sim. Então, mas quem tem esse treinamento, a gente faz com tranquilidade. Essa manipulação não tem segredo. E funciona muito bem. Você quer ver uma coisa recente que saiu agora? Chama-se hormona. Uma compilação de vitaminas E, de isômeros da vitamina E, que ajudam muito o ovário a voltar a fabricar estrogênio endógeno e ajudam muito no retardo do envelhecimento, que é o geraniol.
né? Gente, E o tocoferol, e o tocotrienol. Então, você junta, se você dá para o paciente melhora. e isso é uma vitamina, um suplemento. É um suplemento. É um suplemento. Ele sozinho não faz nada. Mas ele mergulhado em todos aqueles suplementos que se falam, o resultado é muito bom. Não vão se medicar aí sozinhas em casa, pelo amor de Deus. Não é? Não, nem dá. Agora vamos falar quais são os tipos, então, de reposições que a mulher pode fazer. Ela tem o uso tópico, tem o oral. As vias. tá As falando? vias, exatamente. As vias de vias de administração. Você tem transdérmico, é quando eu passo alguma coisa na pele e a pele capta, absorve, filtra. Quando ela filtra, ela não vai usar o fígado como órgão para fazer a primeira metabolização, o que é muito bom. Eu estou poupando meu fígado quando eu uso um transdérmico. Eu posso colocar embaixo da pele um implantezinho com aquele hormônio que vai liberando a cada 24 horas. O mesmo hormônio, por exemplo, subdérmico, também funciona muito bem, tá? Como via de administração. Eu tenho a via oral, eu tenho o intramuscular, Ah, é? eu tenho via vaginal, onde eu uso a mucosa vaginal como tecido de absorção. Quando eu tomo um medicamento, eu estou usando a mucosa do estômago para absorver. Quando eu uso via vaginal, eu estou usando a mucosa vaginal como via de administração. E E existe se eu for mais adiante, eu posso até tentar manipular alguma coisa, isso não faz, mas isso é uma coisa que vai acontecer em curtíssimo espaço de tempo. É usar também o ânus, o reto, como uma mucosa boa para absorver as coisas. A gente usa supositório Sim. anti-inflamatório ou analgésico. Sim. Por que eu não posso usar um supositório com hormônio? Mas existe? Hoje ainda não está se Ainda manipulando não. de rotina, Ainda não. mas é uma via boa de administração. E E desses tem o todos... sublingual. Quando eu uso alguma coisa sublingual para um paciente, é porque eu não quero que esse paciente use nada de absorção gástrica, porque eu sei que o estômago dele está ruim. Por exemplo, uma paciente bariátrica. A bariátrica eu procuro usar muita coisa que não vá para o estômago, porque o estômago dela foi modificado, foi encurtado. Então é um estômago mais delicado. É um estômago que absorve muito menos muitas coisas. Sim. Então, se eu puder usar sublingual, eu estou ganhando em termos de absorção. Se eu puder usar intramuscular, eu estou ganhando. Eu vou dar uma B12 para uma paciente bariátrica. Eu procuro dar sublingual ou intramuscular, Ou intramuscular. porque eu não dependo do estômago. Existe alguma dessas vias que seja mais a melhor ou a mais recomendada ou depende de cada paciente? Depende de cada paciente, depende muito da experiência de cada médico e do que ele está habituado. Eu, particularmente, uso muito transdérmico. Eu gosto do transdérmico porque ele tem que ser aplicado todo dia. Certo. Então, o paciente tira 2 minutos de atenção para ele, Sim. né? E ele vai fazer as suas massagens e vai aplicar direitinho. Se eu tiver alguma intercorrência no curso dessa prescrição, eu paro. Claro. Quando eu coloco o implante, aconteceu uma coisa, eu não consigo tirar. Vamos falar do implante agora, Bora. porque é muito emblemático ainda, polêmico, né? A gente acaba escutando um pouco de confusão com relação à real necessidade, aos perigos, por ele se perder dentro do organismo, e pessoas que usam ele para outra finalidade que não seja a necessidade realmente hormonal para a saúde, mas sim para fins estéticos. Então, eu gostaria que o senhor explicasse a diferença que existe, porque eu sei Quando você fala implante, é um tubinho que tem hormônio que libera a cada 24 horas. Exatamente, o implante Depende hormonal. do hormônio que você colocar ali, não é bom mesmo. E nem deve ser usado. Certo. Se eu vou colocar uma molécula de gestrinona, por exemplo, eu não gosto. Tem algumas indicações para reposição hormonal e eu não uso. A gestrinona, que é uma molécula, não é um hormônio. Mas se for um estrogênio com testosterona, pode ser que eu utilize essa via subdérmica como implante e funciona muito bem. Hoje já tem até medicamentos como o metformina, que é usada para resistência à insulina no pré-diabetes. Já existe implante de metformina. É mesmo? Que o paciente usa e fica 3 ou 6 meses sem precisar tomar o medicamento. Nossa, gente, que coisa incrível. Eu tenho pacientes que eu uso metformina transdérmico, porque o paciente se sente mal quando ele toma. Ele tem uma sensibilidade gástrica. Então, hoje você tem muita possibilidade para beneficiar o paciente. Mas os implantes, ser bem prescritos e na dose correta
e alguns que a gente não prescreve, que a gente condena ou não quer usar, né? São bem-vindos. É que a polêmica é em torno de alguns implantes com algumas substâncias. E quem é que manipula essas substâncias? São laboratórios especializados nisso. Mas são formulações. Não, quem fabrica esses implantes, ele te apresenta várias possibilidades de concentração. São manipulados. Manipular, você calcula, baseado nos níveis do paciente, você preenche uma planilha, então a planilha calcula para você quanto é aquela dose para aquele paciente para durar quanto tempo. Então a polêmica está em cima da formulação, da substância, da composição Sim. que vai ser feita, né? Se a gente pudesse falar claramente, e eu não tenho vergonha de falar, até porque eu sou técnico e estou aqui para informar quem está nos assistindo. A gestrinona não é um hormônio, é uma molécula que não é para ser usada da forma como ela eventualmente esteja sendo usada. Por quê? Porque ela é uma molécula que inibe o hormônio feminino, estimula o hormônio masculino, e não é assim que as coisas têm que andar. Eu não estou fazendo... Se eu estou inibindo o hormônio feminino, eu estou indo contra aquilo que eu estou querendo fazer. Se eu estou querendo repor o feminino, eu estou inibindo. Então, e não é só isso, mas os prejuízos que ela tem, que a gente também não conhece muito bem. Foi o Dr. Elcimar Coutinho que começou com o uso da gestrinona? O Elcimar Coutinho, ele é um indivíduo que trouxe muito benefício com relação à parte metabólica e repulsão endocrinológica. E na época eu acho que ele defendeu a tese da gestrinona. Eu não me lembro bem como ele fez, mas eu acho que ele defendeu uma tese sim com relação à gestrinona. Eu tenho muita cautela com isso, eu gosto de colocar o meu paciente numa situação fisiológica e uma situação de homeostase, que é o equilíbrio hormonal metabólico. Eu não fico querendo grandes, né? Minha libido está ruim. A sua libido voltará ao normal seu depois que eu colocar você numa situação de homeostase. Mas eu não subo em parede, eu não sou tarada, por exemplo. Nem vai ser, não nasceu. Eu não quero que você seja, né? Vou colocar você como você sempre foi numa situação. Porque a libido feminina não é um sinal, um sintoma que você liga um relé. Ela está envolvida numa série de situações. A libido feminina é algo muito amplo. É muito diferente da libido masculina. A libido masculina é simples. A libido feminina ela é mais complexa. Ela é bem complexa e ela está relacionada a causas emocionais, a uma situação mental. Emocional, situacional, afetiva, problemas com a prole, problemas laborais, problemas com o mundo. A mulher, o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele é um hormônio complexo. Ele é muito complexo. A testosterona é um hormônio simplérrimo. Se você me permite eu chamar a testosterona como eu costumo chamar, se você não ficar chateado, eu chamo de o hormônio da burrice. Porque a testosterona, ela deixa, em nível bom, ela deixa um homem feliz, não deixa? O homem não precisa de muita coisa para ser feliz. Ele precisa de 3 coisas, ele precisa de sexo, uma cervejinha com um amigo e risadas e um esportezinho, futebol. Futebol tem um amplo. A mulher precisa de muita coisa para ser feliz. Então, eu costumo dizer, vamos colocar nossa paciente numa situação de equilíbrio hormonal, nada de grandes explosões. E ela ficando no equilíbrio hormonal, tudo volta a funcionar e eu coloco o coração dela em situação protegida. Porque quando o estrogênio cai, o primeiro órgão que grita é o coração. É o coração. Até que o infarto do miocárdio nas mulheres aparece com incidência maior no período pós-menopáusico. Nas mulheres que não repuseram hormônio. Então, a janela, que costuma se dizer, né, que nós temos a janela de oportunidades desta reposição, seria no pré, né? Ali é um momento bom. Mesmo no pós-parada, no climatério pós-menopausa, dependendo do tempo, dependendo de como tiver o endométrio dessa paciente, dependendo da vida como ela é em termos de hábitos dessa paciente, você pode repor com o hormônio isomolecular, que é o hormônio semelhante àquele que você produz de forma transdérmica, que você vai trazer muito benefício para o paciente. Muito benefício. Porque se a gente for pensar de forma prática, até para a gente fechar essa nossa conversa, somos o que comemos, o que fazemos e o que pensamos. E como nascemos. Como nascemos significa como estava o meu pai
metabolicamente, bioquimicamente, financeiramente, emocionalmente, no dia que o espermatozoide dele entrou no ovo da minha mãe e eu fui o resultado disso. Naquele dia, foi feita uma carta de intenções genéticas. Essa carta foi entregue para a gente dentro do útero. Ah, tá aqui, Leila, ó. Agora você está com essa carta. Aí você olhou a carta e falou, bom, eu tenho algumas coisas que eu não quero aqui. Se eu não quero algumas coisas, eu vou mudar a forma como eu como eu faço e como eu penso. Eu consigo silenciar esses genes que eu não quero. Lindo isso. Agora eu vou mais adiante. Bárbaro, hein? A forma como nascemos ainda traz, dentro dessa carta de genes, todas as experiências, vivências, alegrias, tristezas, insucessos, sucessos de até 7 gerações para cima, antes da gente. Então nós temos memória no corpo inteiro celular de vivências, de insucesso do tataravô, do bisavô, do avô, que vieram para a gente dentro do útero. E que a gente durante a vida vai E que podem... para viver melhor. A gente vai silenciando algumas, vai exacerbando outras, através do que comemos, do que fazemos e do que pensamos. Ou seja, a vida não é... O equilíbrio e a felicidade da vida não são simples e decifráveis. Não. Há um contexto bem complexo. E elas dependem muito da gente. E depende de nós mesmo, de buscar informação, buscar melhoria, Sim. buscar crescimento. O médico não faz milagre nenhum. É. Ele simplesmente dá o guia, ele pode fazer com que as coisas andem melhor através de orientações, né, de exemplos, e o paciente pode se espelhar no que ele faz para ele poder fazer melhor. Além da reposição hormonal, o acompanhamento psicológico com um terapeuta, o senhor acredita que também faça muita diferença na resposta dessa mulher? Muito. Porque vai entrar no somos o que pensamos. É. Né? O somos o que pensamos se beneficia muito através do seu autoconhecimento. E o seu autoconhecimento faz com que você resista, que você enfrente situações sem se violentar ou se violentando menos, né? Através do aumento da sua resiliência. Né? Você tem que ir aumentando a sua resiliência para poder suportar a vida como ela é e tudo que está em volta da gente. O que é resiliência? Resiliência é você se tornar maleável, né? E não quebrar. Se quebrar, vem a doença. Então a terapia ajuda muito. A gente costuma brincar que todo mundo devia fazer terapia. Eu sou super a favor da terapia. Funciona super bem. A meditação, ela é uma atividade que hoje a gente prescreve como prescrição médica mesmo, porque ela aumenta muito o precursor da testosterona, que é o DEA. Quando você faz 30 minutos de meditação, se você dosar o seu DEA antes da meditação e depois da meditação, o aumento do DEA no sangue aumenta mesmo. Olha que incrível. Então a meditação aumenta muito a suprarrenal. Enfim, a yoga ela é uma mistura de meditação com pilates e de relaxamento, né? Trabalho muscular. Então eu acho que todos esses trabalhos corporais e mentais são muitíssimo bem-vindos. Só isso que a gente está falando de hormônio é muito pouco. Isso, mais a terapia e tudo. Eu acho que se somar tudo, o resultado tem mais chance de ser de sucesso. Né? Sucesso e uma longevidade saudável. Longevidade saudável funcional. É o indivíduo com 70, 75 anos trabalhando, passando as experiências dele para os mais jovens, ensinando, tirando os indivíduos mais jovens daqueles momentos de dúvida, de decisão. Ele tem 75 anos de carreira, de estrada. Se a cabeça dele estiver boa, ele pode ser muito útil para a sociedade. Né? Exatamente. Fazer por onde, porque a gente tem que prever. É aquilo que é a fé, né? Você tem que prever doenças para não tê-las, mas você tem que ser inteligente o suficiente para saber como administrar a tua saúde, como gerenciar o teu dia a dia, o teu estresse. E esse seu trabalho aqui é que está colaborando com quem está assistindo com relação à informação e aumentar o substrato para quem está assistindo em termos de gerenciamento. Eu quero isso aqui, eu quero falar com aquele, eu quero ouvir isso aí. Com certeza, seu trabalho é maravilhoso por esse motivo. Informação. Informação é poder. É isso aí. É verdade. E eu sou muito feliz, muito grata por ter tido esse privilégio desse bate-papo maravilhoso.
Eu tenho certeza que você em casa amou o conteúdo, vai voltar a assistir, compartilha também com a família, porque muitas pessoas podem estar com as mesmas dúvidas que eu estava, que são coisas pequenas às vezes, que diferem do que a gente foi ensinado, né? Legal. E vamos continuar aí juntando as mãos nesse nosso trabalho de Bacana. formiguinha para dissipar conhecimento de qualidade. E eu me disponho, se você quiser, um outro momento, sentamos, nós vamos falar sobre sexualidade no climatério. Perfeito, Isso já é maravilhoso. Já está maravilhoso. marcado. Isso Já. ajuda muito as pessoas. Vamos fazer esse Legal. programa que eu quero muito. Eu te agradeço a delicadeza e o convite. Você foi muito delicado e gentil. E eu espero ter te ajudado e ter contribuído para as pessoas que estão nos assistindo. Não tenha dúvida, Legal. foi fantástico. Muito Maravilha. obrigada, viu? Obrigado a Gente, espero você a semana que vem com mais um episódio maravilhoso aqui na Sala do Poder Real. Continue mandando as sugestões de vocês, as dúvidas, questionamentos. Tudo isso contribui para que essa onda cresça muito. Um beijo!